Sérgio, e pra ti, cara, como que foi essa experiência? Você Não tá estou te mudo. Ah, não dá pra escutando. te ouvir. Ah, pronto, agora sim? Agora foi. Sim. Não, então beleza. Então, a experiência do chat para mim foi bem interessante porque eu já utilizei para fazer outras coisas e agora construir o material aqui daquela caixa 100% do zero, da inteligência artificial foi a primeira vez e é sensacional, né, cara? Então, assim, não tem o que você falar. Eu não tive muito medo em relação a estar ou não estar certo, porque eu já tinha testado outras coisas antes, né? E eu vi que realmente tinha coerência o que estava acontecendo ali. E construir um material por isso foi muito legal no sentido de auxiliar, de diminuir o tempo que às vezes você perde para ficar montando, como a Thaís falou, o Frankenstein, né? Então, para você ir pegando os pedaços ali, não sei se foi a Thaís ou a Manu que falou isso, mas pegando os pedaços ali para você construir ali um documento, um material, e ajuda muito, ajuda muito. Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração e até abrir discussão, pode ser que eu seja um pouco polêmico agora, que é o fato de a ferramenta, esse auxílio dessa ferramenta, deixar as pessoas um tanto medíocres. Né? Então, você ter ali uma ferramenta que faz tudo, ou ter uma ferramenta que cria uma imagem, ou que faça um vídeo, enfim, de uma maneira tão rápida e tão fácil, e acaba deixando as pessoas muito medíocres, né? Então, ela acaba não entregando naquilo que ela está fazendo o toque que é dela. Então, tipo, eu escrevo os meus textos de uma maneira, a Manu escreve os textos dela, tem a personalidade dela, e assim por diante. E isso pode deixar um pouco generalista, um pouco, tipo, tá todo mundo igual, exatamente do mesmo jeito. Então, é um ponto que talvez precisa ter uma observação. Eu, como professor, não posso deixar de puxar a sardinha para o meu lado de que as pessoas precisam estudar ou que precisam realmente ter outras referências a não ser essas, né? Para a gente poder conseguir criar, utilizar a ferramenta para criar materiais melhores, né? E não utilizar só a ferramenta para criar os materiais. Não sei se eu estou sendo claro com o que eu estou querendo dizer. Sim. Teve até alguém que comentou aqui medíocres. Acho que o Sérgio quis falar medíocres no sentido de mediano, né? De tipo. Isso Isso, mesmo. exatamente. Então, no sentido de, ok, tá todo mundo aqui, né? Então, o que eu posso fazer para talvez entregar uma outra ideia? Eu vi Né? uma Assim, discussão sobre isso. Desculpa te interromper, Sérgio, mas acho que tem tudo a ver com o que você estava falando. Tem muita gente gerando conteúdo agora no chat GPT e jogando esse conteúdo na internet, certo? E fazendo post de blog com isso, etc. Só que o chat GPT usa a internet para a base de dados deles. Avança 20 anos na história e todo conteúdo que o chat GPT criar, ele vai ter criado com base em conteúdos que ele criou antes. Que ele mesmo criou. Sabe? Então ele acaba ficando muito limitado a termos de novo conhecimento por conta disso. Se todo mundo estiver usando o chat GPT, ninguém mais estiver criando conteúdo original, o conhecimento não vai avançar, porque ele só vai recriar conteúdo em cima desse conteúdo que ele já tem, sabe? Sim. E aí, quando a gente começa a falar algumas coisas, como a Thaís falou, que já entra pro viés artístico, né? Eu escutei vocês falando de música, não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês. Eu estudo música erudita, eu estudo piano, então, tipo, meu piano tá aqui do lado, etc. E a música, cara, não é um rolê que dá pro chat GPT criar. Talvez ele pode criar as alocações das notas dentro das casas e tudo mais. Mas, por exemplo, o toque da tecla do piano, que a pessoa que criou aquela música, a emoção que ela quer passar com aquela nota tocando, sem querer falar ou generalizar ou falar que qualquer música seja ruim, nada disso, mas tirar uma música que você pegar a Quinta Sinfonia de Beethoven com uma música do Parangolé, entende? Então, tipo assim, são situações diferentes, né? A emoção que você cria com aquilo, com o toque, com a batida, que é só quem tá realmente criando mesmo, que tá passando aquilo. Isso não tem como a inteligência artificial fazer, porque é muito difícil, né? E uma outra coisa que eu acho que foi a Thaís que falou, que é do contato humano. Chega uma hora que você realmente precisa, não adianta, né? Então, por mais que ela vá te auxiliar, e que um dos meus materiais era criar as ferramentas que a inteligência artificial pode te ajudar, né? Mas de toda maneira você precisa do ser humano para isso. Então, não tem como excluir o humano daquilo, não tem como excluir o humano de programar uma determinada coisa, um determinado produto, etc. Então,
ajuda, auxilia, e eu acho que é fantástico para a gente utilizar como uma ferramenta de auxílio para o nosso próprio trabalho, né? Mas sem deixar com que as nossas próprias referências não sejam usadas também nesse trabalho. Inclusive, uma coisa que eu achei muito irônica é porque em todas as pesquisas antes de virar o ano, a gente sempre dá uma olhada no que está saindo de tendências para 2023, o que o pessoal quer ver de conteúdo, quais canais que vão estar em alta. E uma das coisas mais fortes que apareceram foi a questão da humanização, da proximidade, de você, da maioria dos conteúdos gerarem engajamento, inclusive os conteúdos promocionais, porque uma coisa que está muito em alta, por exemplo, sei lá, é anúncio nativo. Então a gente não quer mais ver promoção, assim, a gente não quer nem perceber que está sendo impactado por uma promoção. É para ele estar lá no meio, assim, tipo, realmente um conteúdo mais próximo, conversando comigo. E aí, ao mesmo tempo, me chega essa ferramenta de inteligência artificial que promete fazer tudo pela gente. E aí vai entrar nesse ciclo em que, tipo, vai estar reciclando o conteúdo, eu vou estar sempre vendo a mesma coisa, e aí tudo que veio de tendência lá morreu, então é uma coisa que acaba não encaixando. E eu acho que essa tendência à humanização também vem de todo esse período que a gente passou de distanciamento social e das coisas acontecerem pela internet, acontecerem pelo computador. E eu falo isso que em abril agora eu faço um curso presencial aqui na minha cidade. E para todo mundo que eu falo, a primeira pergunta que fala, nossa, vai ser presencial? Ai, que maravilha. Entende? Então, tipo, essa ideia de você estar próximo, de você poder discutir, de estar aqui realmente, a inteligência artificial não pode fazer para você, né? Por mais que não, eu acho importante que a gente separe o que é ser humano e o que precisa ser humano do que é um robô, que é uma ferramenta. Então, aí, se a gente conseguir separar essas duas coisas, eu acho que só tem a dar bons frutos. Eu acho que a gente tem que usar a ferramenta até certo ponto, né? Como eu falei ali, ela é excelente para a gente pular algumas etapas, assim, até mesmo porque, assim, a criação de conteúdo aqui meio frenética, você recebe, tipo, não sei quantas pautas por dia para fazer, então ela realmente vai te ajudar a montar uma estrutura, a limpar a mente, a conseguir trabalhar em cima daquilo, mas não dá para depender só dela. Então, ela vai me ajudar ali só a realmente pular algumas etapas mais chatinhas, principalmente quando eu estiver trabalhando com volume. Mas eu preciso continuar colocando o meu toque. Ela te dá escala e velocidade. Eu acho que isso tanto para o pessoal quanto para a empresa. Não dá para ficar sem hoje, porque você vai ficar para trás, né? Um pouco, mas eu concordo com o Sérgio que a gente tem que equilibrar isso e chegar nesse modelo ideal, né? Entre o fator humano, tanto para conexão quanto para influência humana em algum produto, em algum processo, porque é isso, assim, sem ela também a gente fica para trás, né? Então a gente entrou num acordo aqui que ninguém vai ter um emprego, né? Não. Fechou. Não vou, estaremos aqui. Sérgio ia falar alguma coisa? Eu ia, mas eu esqueci. A Manu cortou meu assunto. Eu tenho TDAH, então não me perdi já. Ai, gente, eu não sei essas coisas. Um exercício